Senhores, em nome da presidência do Tribunal de Justiça Militar do Estado, daremos início à sessão solene em memória do cinquentenário de falecimento do juiz coronel Aldo Ladeira Ribeiro. Compõem a mesa oficial e ocupam seus assentos regulamentares neste plenário os excelentíssimos magistrados desta Corte: juiz militar presidente, coronel Paulo Roberto Mendes Rodrigues; juiz militar vice-presidente, decano da Corte, diretor da Escola Judicial Militar, coronel Antônio Carlos Maciel Rodrigues; juiz civil, corregedor-geral da Justiça Militar, Amilcar Fagundes Freitas Macedo; juiz militar, coronel Sérgio Antônio Berni de Brum; juiz civil, Fernando Guerreiro de Lemos; juiz militar, coronel Fábio Duarte Fernandes; e na sessão de hoje, ausente por motivo de férias, a juíza civil Maria Emília Moura da Silva. Compõe também a mesa oficial excelentíssimo Procurador de Justiça em substituição no Tribunal, Dr. Ayrton Zanata; desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Otávio Augusto de Freitas Barcelos, sobrinho neto do juiz-coronel Aldo Ladeira Ribeiro; coronel da Reserva, Jerônimo Carlos Santos Braga, ex-comandante-geral da Brigada Militar; professor Miguel Frederico do Espírito Santo, presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, além do coronel Simões, neste ato representando a fundação da Brigada Militar. Demais membros do Instituto Histórico e Geográfico, Dr. Isaac e Paulo, também se faz necessário o registro da presença no ato de hoje, além dos herdeiros do coronel, juiz-coronel Aldo Ladeira Ribeiro. Também saudamos o engenheiro Celso Antônio de Freitas Barcelos, a senhora Regina Torres, que nos contemplou com algumas peças históricas que estarão expostas na saída da solenidade de hoje. Além das autoridades que compõem a mesa diretora e dos familiares do juiz-coronel Aldo Ladeira Ribeiro, registramos também a presença do ilustríssimo senhor diretor-geral do Tribunal, Dr. Dirnei Vieira de Vieira, colegas servidores, advogados que se fazem presente na nossa casa, senhoras e senhores. Excelentíssimo juiz militar presidente do Tribunal de Justiça Militar, o coronel Paulo Roberto Mendes Rodrigues, procederá à abertura da sessão solene. Senhores e senhoras, boa tarde. Gostaria inicialmente de cumprimentar os meus colegas, também cumprimentar o nosso nobre procurador, doutor Zanata, e já aproveitando a oportunidade, agora nós fizemos oficialmente no site, né, as condolências pelo voto de sua genitora, a senhora Odila Massolini Zanatti, que morreu recentemente. Gostaria de cumprimentar também o nosso desembargador, Otávio Augusto de Freitas Barcelos, sobrinho do nosso homenageado, o professor do Espírito Santo, o coronel Simões, da Fundação, que cuida muito bem da história da Brigada, nosso ex-comandante, o coronel Jerônimo, sempre presente. Gostaria também de saudar os funcionários da casa, os familiares aqui presentes, o coronel Escúcio, também eu acho que está aí, os advogados que na sequência têm a sessão. Sintam-se todos cumprimentados, e nós agradecemos a presença. E declaro aberta essa sessão solene em memória do cinquentenário do falecimento do juiz-coronel Aldo Ladeira Ribeiro. Ao darmos seguimento, convidamos a todos para, em pé, ouvirmos o hino nacional brasileiro, que será executado pela Banda da Brigada Militar, regida pelo Tenente Menezes.
por se tratar de sessão solene, solene e histórica, gostaríamos de ler um ato histórico também do Tribunal, trazido pelo decano da Corte e diretor da Escola Judicial Militar. Trata-se do boletim número 011 de 2003, que é um ato do Tribunal Militar Estadual à época. A resolução número 9, de 22 de outubro de 2002, que atribui denominações às salas dos prédios da Justiça Militar do Estado. Importante destacar um pedaço deste ato normativo. O Tribunal Militar do Estado, de acordo com o disposto no artigo 234, inciso 26 da Lei 7.356 de 80, e tendo em vista o que consta num processo administrativo apreciado proposição do juiz coronel Antônio Carlos Maciel Rodrigues, em sessão administrativa de 22 de outubro de 2002, a unanimidade resolve, no seu artigo 2º, a sala das sessões do Tribunal Militar do Estado passa a denominar-se Plenário Juiz Coronel Aldo Ladeira Ribeiro. Tribunal do Estado, em Porto Alegre, lá no dia 22 de outubro de 2002. Desde então, este plenário passou a designar-se Plenário Juiz Coronel Aldo Ladeira Ribeiro. Convidamos o juiz militar e coordenador do projeto Memória da Justiça Militar Estadual, Coronel Sérgio Antônio Berli de Brum, fazer uso da palavra em homenagem póstuma ao juiz coronel Aldo Ladeira Ribeiro. Quero fazer a minha saudação ao vice-presidente desta casa, juiz Paulo Roberto Mendes Rodrigues. Quero saudar o nosso procurador titular da 25ª Procuradoria aqui desta casa, doutor Ayrton Zanata. Desembargador Otávio Augusto de Freitas Barcelos, sobrinho neto do nosso homenageado, nossa saudação. Quero saudar o nosso ilustre e eterno e atual ex-comandante-geral da Brigada Militar, Coronel Jerônimo Carlos Santos Braga. Quero saudar o Coronel Simões. E faço uma saudação especial ao professor Miguel Frederico Espírito Santo, presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. E deixo para fazer a saudação da mesa aos meus pares, e eu tinha preparado uma saudação especial ao decano, porque foi através de uma proposta do decano, o juiz Antônio Carlos Maciel Rodrigues, que nós nominamos todas as salas da nossa Justiça Militar. E já foi lida a Resolução 09, de 22 de outubro de 2002, que, por proposta do nosso decano, resgatou-se, à época, a história do juiz militar Aldo Ladeira Ribeiro. Mas eu quero saudar o plenário, e faço vênia, desembargador Jorge, e saudo em seu nome o plenário. O senhor, como desembargador do nosso Tribunal de Justiça, tem nos mostrado o quanto é importante a história. E o senhor, como responsável pelo memorial do Poder Judiciário, eu sigo como paradigma e tento fazer aqui, desembargador Jorge, em menor proporção, o que lá Vossa Excelência tem feito. Em seu nome, eu saudo todas as demais autoridades do plenário. E vou saudar também a minha assessoria, na pessoa do Herbert, que está sempre comigo, saudar todos os servidores desta casa, porque se o projeto Memória já há alguns anos tem conseguido avançar, é porque nós contamos com o apoio da Direção-Geral do senhor presidente, contamos com o apoio da Comissão Administrativa e contamos com o apoio da equipe do Projeto Memória, que se esforça, mesmo que nós não tenhamos um local para melhor expor o nosso pequeno, mas forte acervo. A essa equipe eu saúdo todos os servidores da nossa casa. Agradeço, senhor presidente, a escolha pelos meus pares para fazer esta homenagem a Aldo Ladeira Ribeiro. Passamos a ela. Quero iniciar esta homenagem a Aldo Ladeira Ribeiro, eminente juiz militar,
que no ano de 2019 implementa o marco histórico dos 50 anos de seu falecimento com um pensamento de Virginia Woolf, 1882-1941. Aspas. Não há necessidade de apressar, não há necessidade de brilhar, não é necessário ser alguém além de si mesmo. Fecho aspas. Entendo que este ilustre e paradigmático magistrado nunca buscou a necessidade de ter pressa, de brilhar. Ele foi, sem dúvida alguma, ele mesmo. Sempre buscou fazer o simples. Simples no sentido de não buscar ostentações, de não ocultar nada. Vejam o que disse Aldo Ladeira Ribeiro na apresentação do livro Esboço Histórico da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, volume 2, período de 1918 a setembro de 1930. Aspas. Palavras de Aldo Ladeira Ribeiro. Continuamos a obra do saudoso Major Miguel Pereira. O que fizemos foi apenas isto: reunir a documentação esparsa e enfaixá-la em volumes para que o tempo não faça desaparecer. Fecho aspas. Com essas manifestações, Aldo Ladeira Ribeiro, à época, buscava preservar a história da nossa gloriosa Brigada Militar. E eu fiz isto no ano de 1953, vislumbrando com altruísmo, dedicação e visão estratégica de futuro, pois se não tivesse unido a documentações esparsas, essas poderiam, doutor Anil, ser consumidas pelo tempo, por incêndio ou desaparecer em máquinas trituradoras de papéis. E aqui, abro aspas. Muito obrigado pelo apoio que Vossa Excelência, como corregedor, tem feito para preservar a memória da justiça militar. Fecho aspas. Aldo Ladeira Ribeiro nos revela outra grande virtude, que deve ser exercitada a cada dia por todos nós, que é a valorização do trabalho daqueles que nos antecederam. Ele poderia muito bem omitir que estava valorizando a continuação da obra de Miguel Pereira, mas ao citá-lo, demonstra virtudes caras nos dias atuais, como ética, lealdade e fraternidade. Este era o espírito do nosso homenageado. Sigamos, pois, nesta homenagem, onde a história é viva, presente, não poderíamos silenciar, temos que reviver. Aldo Ladeira Ribeiro nasceu em 18 de dezembro de 1894. Lá se vão mais de 125 anos. Na cidade de Porto Alegre, e faleceu em 4 de janeiro de 1969. Em 1916, incluiu na Brigada Militar, integrando no ano seguinte o 3º Batalhão de Infantaria. Ainda praça, em 1918, já desempenhava as funções de escrivão da auditoria da Brigada Militar. Nesse período, temos a chegada em Porto Alegre da influenza espanhola, a gripe espanhola. Para conter a epidemia, o governo do Estado adotou diversas medidas como o emprego de oficiais e praças na inspetoria de quarteirões sanitários. Nesse contexto, há indicativo de que Aldo Ladeira Ribeiro tenha contraído a gripe, ainda na convalescença teria comparecido à sua repartição a fim de prestar serviço. Atitude considerada nobre, conforme declaração em sua caderneta de assentamentos. No ano de 1909, foi nomeado alferes do 1º Batalhão de Infantaria. Participou das grandes manobras de 6 de novembro de 1909, nos campos de Saicã, Coronel Simões, integrando a 2ª Brigada de Cavalaria do Exército, e ao ser dissolvida esta brigada, foi louvada pelo general comandante. Exerceu o cargo de subdelegado do 5º Distrito de Livramento em 1922, sendo dispensado em março de 1923. Em 6 de maio de 23, participou de combate contra a coluna do general revolucionário Honório Lemos, no Passo dos Guedes, Livramento. E aqui eu faço uma parte. Era aqui, ilustre decano, que eu ia fazer a citação da sua sugestão para nominar essa sala como Aldo Ladeira Ribeiro, porque Vossa Excelência tem essa origem, não no Passo dos Guedes, Santana do Livramento, mas em Santana do Livramento. É ali pertinho. Fecho aspas. Ainda na Revolução de 1923, seguiu em outubro com seu esquadrão para Porteirinhas, incorporando-se à 2ª Brigada Oeste, sob o comando do coronel Flores da Cunha. Foi dispensado com louvores do seu comando em novembro. Em 24, foi promovido ao posto de 1º tenente e mobilizado para operações de guerra, passando à disposição da 3ª Região Militar. Tornou-se ajudante de ordens do coronel Afonso Emílio Massot em 1925.
E outro comentário. E Massot faleceu em 25. Em 26, exerceu as funções de secretário do curso de preparação militar cumulativamente como a de secretário do Conselho de Apelação. Hoje nós vemos o nome de secretário de plenário, Dr. Fernando. No ano seguinte foi professor de Geografia Geral do Brasil no primeiro ano do curso de preparação militar. Em 30, foi professor de História Universal do Rio Grande do Sul nos primeiros e segundo anos do curso de preparação militar. Promovido a major em 1930, em 32, interrompeu as funções de professor, retomando-a em 35 como professor de História e Civilização no segundo ano do curso de preparação militar e de Matemática no curso de sargentos. Em 34, foi promovido ao posto de tenente-coronel e nomeado assistente material. Em junho de 1936 a novembro de 37, foi chefe do Estado-Maior da Brigada Militar, caro Coronel Fábio. E nesse interim, respondeu pelo comando da Brigada Militar. Em dezembro de 40, foi promovido ao posto de coronel e nomeado juiz do Conselho de Apelação da Justiça Militar do Estado, nosso TJE. E em janeiro de 41, foi agraciado e louvado pelos trabalhos na elaboração do Decreto-Lei 47, de 19 de novembro de 40, que reorganizou a Justiça Militar do Estado, adaptando-se à nova sistemática constitucional da época, tornando-se permanentes os órgãos de primeiro grau e segundo grau e outorgou aos membros da Justiça Militar investidura de magistrados com as prerrogativas decorrentes. Aqui nesta corte castrense, elaborou vários regimentos internos e fez efetivas pesquisas históricas, registradas em várias oportunidades pelo escritor e historiador da Brigada Militar, que nós conhecemos, Hélio Muro Mariante, como fonte histórica. E trago uma dessas fontes históricas. Entre estas, destacamos aquela que nominou os primeiros auditores da Justiça Especializada, que foram Dr. Severo Peixoto, em 1892, Dr. Timóteo Pereira Barbosa, em 1895, Dr. Antônio de Almeida Martins Costa, em 1903, Dr. Érico de Oliveira Santos, 1915, Dr. José Gomes Ferreira, 1924, Dr. Manuel Lobato, 1943, e Dr. Antônio César Alves, jamais moderno, em 1952. Sem essa pesquisa, anotações, por certo, o tempo teria deixado ao esquecimento esses ilustres e destacados magistrados que iniciaram a jurisdicionar nos primórdios do primeiro grau da Justiça Militar Estadual, na antiga auditoria da Brigada Militar, doutora Vânia. Destaco que com o Decreto-Lei 47 de 40, novembro de 40, encerrou-se um ciclo na Corte de Apelação. Pois até a promulgação desse decreto, pelo interventor federal Oswaldo Cordeiro de Farias, sendo secretário do Interior Dr. Miguel Tostes, a presidência do Conselho da Apelação, por força do decreto 2347-A de 28 de maio de 1918, cabia ao comandante-geral da Brigada Militar, sendo os demais integrantes um juiz togado, relator e mais 3 oficiais da Brigada Militar. Eis o motivo de que, desde 1918 até 1941, 23 anos, a composição da corte teve vários integrantes, mantendo-se, no entanto, perene o juiz togado, à época Ribeiro Dantas, e o comandante-geral da Brigada Militar como presidente. Em 9 de janeiro de 41 foi publicado o ato que transferiu do serviço ativo da Brigada Militar para a reserva. Referido ato encontra-se materializado no boletim 7 do Comando-Geral da Brigada Militar. E em deferência, trago ao conhecimento trecho do referido boletim publicado há 78 anos. Enaltece os relevantes serviços prestados pelo nosso homenageado em verbos, aspas. Tendo sido por ato do Governo do Estado, em 24 de dezembro último, transferido para a reserva o Tenente-Coronel Aldo Ladeira Ribeiro, cumpre-me hoje o indefinível dever de agradecer os relevantes serviços que o juiz Aldo Ladeira Ribeiro prestou ao Estado e à Corporação. Senhor de brilhante fé de ofício, camarada digno de seus melhores louvores pela abnegação, lealdade e pelo devotamento, amor ao trabalho e espírito de sacrifício, com que serviu em todas as circunstâncias durante 30 anos aproximadamente, contribuindo com o melhor de suas energias em prol do engrandecimento da Brigada Militar, a qual sobre honrar e dignificar.
afastado agora da atividade militar e nomeado juiz da Corte de Apelação, formule votos de felicidades no desempenho do honroso posto em que foi investido. Ângelo de Mello, comandante-geral da Brigada Militar. Seguindo no resgate histórico do nosso homenageado, transcrevo excertos de termo de compromisso assinado pelos integrantes da Corte Castrense à época em que Aldo Ladeira Ribeiro exercia a presidência, 1953. Aspas. Ao qual foi deferido pelo senhor presidente o compromisso de bem e fielmente, sem dolo, nem malícia, com boa e sã consciência, servir o cargo de juiz da Corte de Apelação da Justiça Militar do Estado, tudo na forma e sob as penas nominadas. Fecho aspas. Esta era a prática à época, não diferente da nossa atual, pois hoje todo magistrado assina o termo de compromisso e posse, claro que com uma linguagem usual ao nosso tempo. Para aguçar o conhecimento, cito partes do atual termo de compromisso e posse de juiz do Tribunal de Justiça Militar atualmente. Aspas. Efetivamente empossou o excelentíssimo senhor doutor ou coronel como juiz civil ou militar do Tribunal de Justiça Militar, em virtude de nomeação publicada no Diário Oficial do Estado, que prestou compromisso legal e apresentou declarações de bens que trata o artigo 19, inciso 2º, da Constituição Estadual e da Lei 9.668, de 27 de maio de 92, que fica arquivada na Secretaria do Tribunal. Fecho aspas. E assim se procede, não é isso, doutor Dinei, diretor-geral? Analisando os termos de compromisso e posse, verificamos que ambos têm como norte o princípio da legalidade e publicidade, o que não poderia ser diferente. Pois bem, rememoramos passagens históricas na vida do nosso homenageado, e, por certo, entendemos pertinente e transparente dizer que Aldo Ladeira Ribeiro, o mentor intelectual da reforma da Justiça Militar Gaúcha em 1940, foi o segundo presidente desta Corte Castrense. O primeiro presidente foi o juiz militar Antônio Marcelino da Silva Júnior Coronel Simões, que foi eleito e tomou posse em 12 de janeiro de 41. No entanto, em novembro do mesmo ano, renunciou em caráter irrevogável. Aldo Ladeira Ribeiro foi eleito por seus pares e concluiu o mandato, passando a presidência em 17 de janeiro de 43 para o juiz militar Aristide Krauser do Campo. Após esta passagem, Aldo Ladeira Ribeiro foi presidente em 53 a 54, 55 a 56, 62 a 63. Aldo Ladeira Ribeiro, em 31 de janeiro de 62, ao fazer a apresentação do esboço histórico da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, volume 3, período de 30 a 60, e faço de propósito essa reflexão. E de 60 até 90, e de 90 até 2000, e de 2000 até a presente data, existe esboço histórico da Brigada Militar? Houve a continuação? Ele é só, como o senhor presidente gosta de falar, uma reflexão. Fecho esta reflexão. Deixou-nos, então, Aldo Ladeira Ribeiro, mais uma lição de homem visionário e devotado a preservar a história da Brigada Militar. Disse ele, em verbos, aspas, animou-nos tão somente o desejo de deixar documentada a vida de nossa querida Brigada Militar, para que outros, mais capazes, a estudem e comentem. Nenhuma vaidade, nenhuma missão tivemos, nem teremos. Fecho aspas. Penso e registro como é importante para qualquer ser humano, desembargador Jorge, ter comprometimento com a sua família, suas instituições, com seus pares, subordinados, e no caso da Justiça Militar em especial, com os servidores e jurisdicionados. Com esse comprometimento devotado, sacerdócio e história, Aldo Ladeira Ribeiro trouxe luz a toda a estrada percorrida pela Brigada Militar e pela Justiça Militar Gaúcha, desde os primórdios de sua criação até o final da década de 60, quando já septuagenário continuava protagonista da nossa história. Muito obrigado, Aldo Ladeira Ribeiro, o imortal coronel da Brigada Militar, secretário desta Corte de Apelação e juiz militar da Corte de Apelação, hoje Tribunal de Justiça Militar. Esta é a nossa homenagem. Muito obrigado.
dignas autoridades já nominadas, meus caríssimos pares do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, distintos parentes do Coronel Aldo Ladeira Ribeiro, senhores e senhoras. Antes de mais nada, eu quero fazer uma homenagem à Dona Cantalice Torres Ribeiro. Dona Canta, como era mais conhecida. A Dona Cantalice Torres Ribeiro foi o grande esteio em que se apoiou o nosso coronel Aldo Ladeira Ribeiro. E nesta oportunidade não quero deixar de citar com emoção o nome daquela que, doce, serena e segura, foi o grande anjo da guarda do nosso inolvidável coronel presidente durante muitos anos desta corte. Senhores, o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul não podia deixar de se associar com o Tribunal de Justiça Militar do Estado nesta homenagem aos 50 anos da morte de Aldo Ladeira Ribeiro. Não podia deixar de se associar porque Aldo Ladeira Ribeiro foi um paradigma de homem público, um paradigma de magistrado, historiador, professor e militar. E a sua fé de ofício e a sua história, que agora mesmo foi trazida ao nosso conhecimento, nos demonstra isso. Um homem que pontificava onde estava e que não tinha, podendo ter, não tinha nenhuma vaidade. Aldo Ladeira Ribeiro descendia, era neto de Antônio Israel Ribeiro, coronel Antônio Israel Ribeiro, um dos responsáveis pela colonização do Vale do Taquari. Seu pai, Luiz Gonzaga Ribeiro, era conferente da mesa de rendas. Morreu cedo. E, com menos de 17 anos de idade, Aldo Ladeira Ribeiro, em 1911, deixa o antigo ginásio Anchieta para assentar praça no Exército Nacional com vistas a se matricular na escola militar. Era o seu grande influenciador. O general, futuro general, Tito Pedro de Escobar, que veio a ser comandante da região militar. Era também Aldo Ladeira Ribeiro, sobrinho do Marechal Belo Brandão e do general João Frederico Ribeiro. Foi também primo do Marechal João Batista Mascarenhas de Moraes. Então, militares não faltavam em sua família e cujo exemplo o influenciavam a seguir a carreira das armas. No Colégio Anchieta, foi condiscípulo de figuras que deixaram nome na crônica política e na crônica social porto-alegrense, como o engenheiro Hildo Meneghetti, como o advogado Camilo Martins Costa, como Mário Bina Machado, como o Iedo Fiuza, engenheiro que foi prefeito de Petrópolis, e diversos outros da elite porto-alegrense que estudava naquele colégio da Rua da Igreja. Pois bem, Aldo Ladeira Ribeiro deixou o Colégio Anchieta e foi para o Exército. Deixou e foi e já incluiu como segundo sargento, tendo deixado o Exército quando deu baixa em 1916, para ingressar logo em seguida, em setembro de 1916, para ingressar logo em seguida na Brigada Militar, também como segundo sargento, tendo sido promovido a alferes em 1919. Quando ingressa na Brigada Militar, Aldo Ladeira Ribeiro já tinha afastado a ideia de vir a se tornar oficial do Exército. E pretendeu, então, tornar-se oficial da Brigada Militar. E foi na Brigada
um dos seus integrantes mais denodados. Estava sempre presente em todos os momentos em que era convocado. Assim foi galgando postos de destaque, inclusive chegou à chefia do Estado-Maior da Brigada, sob o comando de João de Deus Canabarro Cunha, que durante 5 anos comandou esta corporação. A partir desse contato com Canabarro Cunha, e já tinha havido contatos anteriores com Canabarro Cunha e com muita proximidade, quando fez o curso de preparação militar, onde conviveu muito proximamente com Arthur Otaviano Travassos Alves, o próprio Canabarro Cunha e Emílio Lúcio Esteves, esse trio de militares do Exército Brasileiro que vieram ainda tenentes para a Brigada Militar e foram comissionados tenentes-coronéis e que exerceram um papel extremamente fecundo entre a juventude que ingressava na Brigada, tendo sido professores. Do general Emílio Lúcio Esteves temos inclusive um testemunho quando comparava a turma dele no curso de preparação da Brigada com seus alunos da Escola de Engenharia da atual Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Dizia ele: os meus alunos da Brigada Militar me respondem melhor. Não precisamos fazer mais comentários a respeito. E foi em 1935 que, por sugestão de Canabarro Cunha, Aldo Ladeira Ribeiro começou a fazer as compilações que o levariam a escrever aqueles dois tomos alentados que se intitulam Esboço Histórico da Brigada Militar, tomos 1 e 2, continuando a obra do benemérito Major Miguel José Pereira. Major Miguel José Pereira, também integrante dos quadros da Brigada Militar, foi um dos fundadores do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. E é o nome dele que denomina a Casa de Cultura de Santo Amaro. E Miguel José Pereira foi também um dos grandes mestres da Brigada. E Aldo Ladeira Ribeiro aceitou a incumbência e nas suas horas de folga, porque não fez o trabalho enquanto trabalhava na Brigada, nas funções em que exercia. Fez o trabalho nas suas horas de folga. E assim compilou e reuniu material necessário para escrever toda a história da Brigada, desde 1918 até 1961. No primeiro volume, ele se dedica, como já foi dito, aos anos de 1918 a 1930. Sendo que eu quero destacar uma particularidade, dar destaque ao fato de que ele trabalha a Revolução de 23 em quase 200 páginas. Ninguém pode escrever sobre a Revolução de 23 se não ler Aldo Ladeira Ribeiro. A Revolução de 23 é um marco importantíssimo no processo histórico do Rio Grande do Sul. Não vou detalhar mais pormenores a respeito, mas quando eu digo que é um marco importantíssimo no processo histórico, eu digo com base na grande reaproximação que a Revolução de 23 e o pós-guerra, pós-Primeira Guerra Mundial, fizeram no Rio Grande. Criou-se uma nova mentalidade, uma mentalidade do pós-guerra, que o Rui Barbosa, o Rui Serner Lima e o Alberto Pasqualini explanaram com muita proficiência. E essa nova mentalidade, ela alcança o Rio Grande. Alcança o Rio Grande, alcança a Brigada Militar e alcança e vai fazer com que o nosso processo histórico ele dê uma guinada buscando a aglutinação. Foi uma revolução, mas foi uma revolução que buscou a reaglutinação das frações da sociedade rio-grandense que tinham sofrido uma clivagem. Mas Aldo Ladeira Ribeiro trabalha a Revolução de 23
trabalha a Revolução de 24 até 27 e a Revolução de 30 e a de 32. Ninguém pode escrever sobre as revoluções que houve no Rio Grande nesse período sem ler Aldo Ladeira Ribeiro com a atenção que ele merece. Pois bem, Aldo Ladeira Ribeiro pagou também o preço que todos os brigadianos de prol pagaram ao final de 1937, quando Flores da Cunha se vê obrigado a deixar o Rio Grande do Sul. Na época, se preparava uma grande comemoração do centenário da Brigada, que ocorreu em 1937. E o comandante Canabaro Cunha tinha providenciado a compra, a aquisição de um armamento de primeiríssima qualidade. E pretendia que, com esse armamento novo que a Brigada dispunha, pretendia fazer um grande desfile militar. Seria um grande desfile coroando os festejos do centenário da Brigada Militar em 37. Porém, as tensões que se avolumavam entre Flores da Cunha e Getúlio Vargas, que já desde 1935 começavam a se afastar, e que geraram, inclusive, a requisição, fosse requisitado o comandante da Brigada Militar, Coronel Canabarro Cunha, para voltar ao serviço ativo do Exército, e aí foi substituído então pelo Coronel Orestes Carneiro da Fontoura, e que culminaram inclusive com a renúncia, com o afastamento do general Emílio Lúcio Esteves do comando da 3ª Região Militar, por não querer, não entender que não deveria praticar um ato de mais violência contra o governador do Rio Grande do Sul, o general José Antônio Flores da Cunha, tendo se afastado, tendo sido nomeado então para o Rio Grande para o comando da 3ª Região Militar, o general Daltro Filho, e seu assistente Cordeiro de Faria. Pois bem, nesse momento, no momento em que Flores da Cunha se afasta, todos aqueles oficiais ligados ao comando da Brigada Militar, inclusive o Coronel Aldo, chefe do Estado-Maior, são momentaneamente afastados. Mais do que isso, eles terminam sendo processados pela Lei de Segurança Nacional como incursos nas sanções que penalizam o contrabando, entendendo então que teriam a compra legítima, regular, de armas que tinha sido providenciada por Flores da Cunha e pelo Coronel Canabarro Cunha, foi considerada contrabando. E com isso, com essa imputação, Flores da Cunha e o Coronel Canabarro Cunha e o Coronel Orestes Carneiro da Fontoura foram condenados à prisão celular. Aldo Ladeira Ribeiro logrou ser absolvido, como diversos outros. Depois, essas condenações foram revisadas e foi demonstrada a lisura na aquisição do material bélico adquirido para o centenário da Brigada Militar. Mas até isso, um processo dessa natureza sofreu o nosso Coronel Aldo Ladeira Ribeiro. Embora em nenhum momento de sua vida militar, em nenhuma página daquelas quase mais de 1000 que compõem os 2 volumes, os 2 tomos do seu esboço da história da Brigada Militar, em nenhum momento Aldo Ladeira Ribeiro deixa transparecer qualquer mágoa, qualquer ressentimento, qualquer rancor em função desses episódios. Mesmo em relação àqueles, e isso diz Aldo Ladeira Ribeiro na advertência que escreve, que é o antelope de sua obra, que dispersaram material que ele havia reunido em 37, material que ele havia reunido desde 35 para o esboço, muito daquele material foi dispersado nessa ocasião. Mas ele, mesmo ali, não
trai, não diz, não revela qualquer ressentimento em relação aos episódios que o acometeram. Bom, mas todos eles vieram a ser posteriormente restaurados na sua dignidade que não haviam perdido. E continuaram aqueles que sofreram esses agravos, continuaram defendendo e honrando a Brigada Militar e a vida pública do Rio Grande do Sul. Pois bem, a história militar da Brigada foi escrita por Miguel José Pereira, na primeira fase, até 1918, depois por Aldo Ladeira Ribeiro e até 1961. O segundo volume do esboço, foi publicado apenas em 1985, estando pronto desde os anos 60, mas só em 1985 que foi publicado. O primeiro volume foi publicado ainda em vida do autor em 1953. E o volume que nós temos no Instituto Histórico e Geográfico foi ofertado ao Instituto por um primo do Coronel Aldo Ladeira Ribeiro, membro do Instituto Histórico e Geográfico, que foi o Coronel Luiz Carlos de Moraes, também parente do Marechal João Batista Mascarenhas de Moraes, e também integrante da corporação da Brigada Militar. Então, nos associando à homenagem que o Tribunal de Justiça Militar presta à memória do coronel juiz, um coronel magistrado, historiador, professor, homem público de destaque. Se associando então ao Tribunal de Justiça Militar, nesta homenagem, o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul saúda o coronel Aldo Ladeira Ribeiro e sua digna consorte, Dona Cantalice Torres Ribeiro, na pessoa dos seus descendentes que estão aqui hoje. E quero também saudar a Brigada Militar e o Tribunal de Justiça Militar por terem tido entre os seus pares um homem como Aldo Ladeira Ribeiro. Um grande homem público, um grande brasileiro, um grande rio-grandense. Muito obrigado. Como forma de materializar a homenagem à hora prestada pelo Tribunal de Justiça Militar, convidamos os familiares do juiz coronel Aldo Ladeira Ribeiro a virem até a frente, para que, acompanhados do senhor presidente e do professor Espírito Santo, procedam ao descerramento da placa alusiva a esta ocasião, placa esta que será fixada em um lugar de destaque junto com os demais materiais da exposição, em memória do patrono do plenário do tribunal. Gostaria de convidar também o Coronel Jerônimo, nosso ex-comandante, também um homem vinculado à história da Brigada Militar. Tá? E aproveitando o Coronel Simões, também para fazer presente aqui neste ato importante. Uma simples homenagem, né, do Tribunal de Justiça Militar a esta data. Desembargador, por gentileza. Os senhores também podem ajudar aqui. Vamos lá. Tá desse... Eu também gostaria de aproveitar a oportunidade, né, e entregar aos familiares, na pessoa do desembargador, uma réplica desta placa, né, aos familiares. Eu gostaria também de entregar ao professor Espírito Santo, que também é vinculado à história, né, do Rio Grande, que nos deu uma aula aí, eu acho que e nós aí sabíamos tanto sobre o Aldo Ladeira Ribeiro, talvez o coronel Bruno, pelo estudo, né, soubesse mais. Mas enfim, para nós foi uma grande aula aí.
nós gostaríamos de também poder entregar lá para o Instituto um exemplar do nosso centenário no Tribunal de Justiça Militar, que conta aí também a história, em parte, pelo mínimo dela, do Coronel Aldo Ladeira Ribeiro. Tá certo? Muito obrigado, Daniel. Não, sim, não terminou ainda. Mais alguns minutinhos aí. Dando prosseguimento à nossa homenagem. Só por gentileza, né? Eu pediria ao nosso Clarim, né, houve uma pequena falha nossa ali, mas se recupera ela, né? Para pedindo todos de pé aí para dar o toque de silêncio aí em ocasião do evento. Convidamos o senhor Celso Antônio de Freitas Barcelos a fazer uso da palavra em nome dos familiares do juiz Coronel Aldo Ladeira Ribeiro. Boa tarde a todos, senhoras e senhores. Foi com muita honra que recebemos o convite para homenagear o Coronel PM e juiz da Corte de Apelação Militar do Estado, Aldo Ladeira Ribeiro. O juiz militar era casado com a dona Cantalice Torres Ribeiro, a Canta, de cuja união não deixaram descendentes. Eles moravam em Porto Alegre e nossas famílias nos visitávamos frequentemente. Na época de seu falecimento, eu era adolescente ainda. E esse casal, Aldo e Cantalice, eles gostavam muito de visitas e eram excelentes anfitriões. E nós sempre estávamos em contato. Por ocasião de seu passamento, em 4 de janeiro de 69, o coronel Liriovaldo Maciel de Vargas, comandante da Brigada Militar, na época expressou com muita propriedade o sentimento da perda irreparável, dizendo, abre aspas, um profundo golpe atingiu e tingiu de luto a família da Brigada. E por que não dizer o próprio pavilhão tricolor do Rio Grande heróico? Figura imortal do Rio Grandense, soldado de escola, jurista emérito e oficial de virtudes inatacáveis que foi em vida o coronel Aldo Ladeira Ribeiro, aos 77 anos de longa e profícua existência, só honrou a Brigada Militar e o Estado Natal. É, pois, das mais justas e merecidas a homenagem que ora prestada. Tanto como oficial da Brigada Militar, quando ingressou em 1916,
após servir por 5 anos ao Exército Nacional, como juiz da Corte de Apelação da Justiça Militar do Estado, da qual foi presidente. É por isso, senhoras e senhores, que nós, familiares, nos sentimos felizes e orgulhosos de poder, nessa ocasião, prestar essa homenagem também a esse ilustre rio-grandense. Numa época em que impera o pessimismo e a descrença no presente e no futuro, decorrente da erosão dos valores éticos e morais da nossa sociedade, como é bom ver que ainda existem cidadãos que vão buscar na sabedoria, na grandeza de nossa raça, os exemplos mais dignos para nos orientarem na caminhada, que nem sempre é suave, mas com a força de caráter sempre vai ser digna de ser vivida. Daí a beleza da homenagem, ora materializada neste ato. No livro No Ápice da Glória, Ismael Brilhante, num capítulo dedicado ao coronel juiz, escreveu: na sua passagem pela Brigada Militar, muito dignificou pela sua inteligência, espírito de organização e acentuado devotamento às suas obrigações. Como chefe do Estado-Maior da Brigada Militar, foi um dos mais dinâmicos, sabendo imprimir uma disciplina rígida, mas consciente, a par de uma tolerância que se fazia notar para com seus subordinados. Era dotado de fina educação, que a todos encantava. Sabia receber com fidalguia e atendia a todos com atenção, porque acima de tudo era um cavalheiro. Era um amante da história de sua corporação. Ele era o presente e já amava o passado, porque no futuro sabia que um dia seria passado. Finalizando, deixamos nosso agradecimento a todas as autoridades aqui já nominadas e presentes, pessoas amigas que participam desta homenagem, e de modo especial ao juiz militar, coronel Paulo Roberto Mendes Rodrigues, presidente deste tribunal, e ao juiz militar, coronel Sérgio Antônio Berner de Brum, e também ao professor Miguel Freire do Espírito Santo, do Instituto Histórico Geográfico do Rio Grande do Sul. Que Deus prossiga a iluminar suas trajetórias firmes e retas. Muito obrigado. Convidamos a fazer uso da palavra o excelentíssimo juiz militar, presidente do Tribunal de Justiça Militar, coronel Paulo Roberto Mendes Rodrigues. Bom, senhores e senhoras, depois de tantas palavras e manifestações inteligentes, profícuas com relação ao nosso homenageado, só me resta agradecer primeiro ao professor Espírito Santo por ter nos ajudado neste evento a recuperar a memória de um grande brigadiano. O senhor lá atrás nos procurou, né? Nós pontuamos aqui para os nossos pares aqui, foi acolhido a proposta aí e chegamos na data de hoje. Para nós foi importante, um evento muito importante para nós, né? Então, nosso agradecimento ao senhor, aos integrantes lá do Instituto Geográfico e Histórico. Também não poderíamos deixar de agradecer aos familiares, ao desembargador, que já tem vindo aqui há mais tempo, né? Ali na frente estão os objetos do Coronel Ladeira que foram incorporados ao projeto Memória aqui do Tribunal. Nosso agradecimento aos familiares por estarem presentes aqui, prestigiando este evento, para nós também é muito significativo. Tá? Esperamos, quem sabe, daqui a 100 anos recuperarmos, né? Mais de 50 anos, recuperarmos também no outro evento similar, pela importância que o Coronel Aldo Ladeira Ribeiro tem, não só para a Brigada Militar, como para o Tribunal de Justiça Militar, como integrante. Foi várias vezes, inclusive, presidente desta corte aqui. Aos demais que prestigiam, né, o Coronel Gerônimo, nosso ex-comandante, o Coronel Simões, muito envolvido com a história, tem escrito, aí, acho que depois dessa aí do professor Espírito Santo, vai ficar largando um pouco aquele período de 1923 ali, Coronel Simões. Tem uma obra brilhante também escrita aí, sobre a história da Brigada. Então, em razão de tudo isso aí, nós só nos resta agradecer a presença de todos. Muito obrigado.
Convidamos a todos para, em pé, cantarmos o hino rio-grandense. Agora sim, já está. Convidamos o excelentíssimo juiz militar presidente do tribunal, Coronel Paulo Roberto Reis Rodrigues, para que proceda o encerramento da sessão solene. Senhoras e senhores, também não poderia deixar de registrar o nosso agradecimento ao mestre da banda da Brigada Militar, que sempre tem prestigiado os nossos eventos aqui. Nosso agradecimento. E por fim, então, declaro encerrada esta sessão solene em memória do cinquentenário do falecimento do juiz coronel Aldo Ladeiro Ribeiro. Muito obrigado a todos. Convoco os senhores magistrados, logo na sequência, para a sessão ordinária.